Enquanto isso, a história muda de foco e mostra Megumi conversando com Regi, um jogador que parece enxergar o jogo de uma forma muito mais ampla. Regi explica que o jogo do abate não é apenas sobre roubar técnicas, mas sim um grande ritual criado para transformar feiticeiros. Segundo ele, Kenjaku quer usar isso para criar algo muito maior, ficando acima de todos. Regi comenta que cada colônia provavelmente tem pelo menos um lutador extremamente perigoso, como Kashimo ou o próprio Higuruma, pessoas que já acumularam dezenas de mortes. Para ele, Kenjaku está esperando até que só sobrem verdadeiros monstros para revelar seu plano final. Ele também revela que existem pessoas presas dentro das barreiras apenas como isca, servindo para atrair jogadores e depois virar pontos. Regi tenta convencer Megumi a formar alianças, sugerindo grupos de feiticeiros que juntos somem 100 pontos para entrar em um acordo maior. No meio dessa conversa, tudo muda de repente. Um feiticeiro aparece do nada e ataca Megumi. Megumi reage na hora, usando suas sombras e invocando o Nui, que cai do céu com tudo sobre o inimigo. Ele manda Regi fugir e nunca mais voltar. Mas a situação piora quando o Cão Divino acaba sendo derrotado. Logo depois, algo estranho acontece. Um olhar surge no ar, uma presença bizarra, como se alguém estivesse prestes a contar a melhor piada do mundo. E então ele aparece. Takaba Fumihiko. Depois que o Takaba finalmente aparece de novo, ele se oferece para ajudar o Megumi. No começo, o Megumi fica meio desconfiado, mas percebe que o Takaba realmente protegeu ele, e pensa que talvez dê para confiar nesse cara. Já o Regi e o Iori não compram a ideia. Os dois encaram o Takaba e perguntam de que lado ele realmente tá. A resposta do Takaba é totalmente sem noção. Ele pergunta se eles querem saber se ele é engraçado ou sem graça. Os dois ficam sem reação, sem entender nada. Takaba continua falando, dizendo que aquela roupa dele é uma homenagem a um herói da infância que fazia ele rir muito. Por isso, segundo ele, não dá pra fazer uma piada ruim usando aquela roupa. Ninguém entende absolutamente nada do que ele diz. Cansados da enrolação, Regi e Iori se preparam para atacar. Do nada, o Takaba solta uma piada dizendo que aquilo não é do Internet. O clima fica estranho, ninguém ri e o Takaba fica claramente irritado. A expressão dele muda completamente. Num piscar de olhos, Takaba dá uma voadora com os 2 pés na cara do Iori, fazendo a energia amaldiçoada dele explodir. O Megumi fica em choque, enquanto Takaba ainda provoca, perguntando o que eles vão fazer agora. Aproveitando a confusão, o Megumi surge do chão tentando agarrar o Regi, mas ele desvia rápido e diz pro Iori que é hora de se separarem, empurrando ele na direção do Takaba. Nesse momento, o Megumi pede pro Kogani checar os pontos do Higuruma e confirma que o Itadori tá bem. Ele diz que já fez o que precisava ali e que eles podiam ir embora se quisessem. Mas o Regi corta na hora, dizendo que não vai sair dali. O Megumi responde que, se o Takaba acabar derrotando eles, o melhor seria pegar os pontos antes. Takaba olha sério e diz que nunca faria algo que tirasse o sorriso de alguém. O Iori ativa o olho amaldiçoado e ataca, mas o Takaba se defende usando um leque de papel e rebate o golpe direto no rosto dele, deixando o Iori temporariamente cego. Quando o Iori se recupera, o Takaba já sumiu. Logo depois, aparece atrás dele e aplica o famoso Jutsu dos 1000 anos de dor. O Iori fica possesso e tenta reagir, mas leva um chute com tudo e é arremessado para longe. O Megumi dá um sorriso e comenta que ainda bem que eles não são inimigos. O Takaba se despede dizendo que eles se veem por aí e parte de novo para cima do Iori. Enquanto isso, o Regi encara o Megumi. O Megumi pensa consigo mesmo que, agora que já fez o que precisava, não tem mais motivo para se segurar. E aí... vocês querem continuação de Jujutsu Kaisen? Depois que o Takaba usa o golpe 1000 anos de morte em um feiticeiro e manda ele voando pra longe, sobra pro Megumi encarar o outro inimigo. Sem perder tempo, o Megumi invoca o Elefante Máximo, que avança e dispara um forte jato de água. Regi tenta escapar correndo, mas Megumi aparece vindo de cima, pronto pra atacar. Regi reage rápido e joga um recibo, que se transforma em uma rede para tentar prender o Megumi. Megumi consegue se esquivar com muita agilidade, mas Regi não dá trégua. Ele levanta vários recibos no ar, que viram lâminas afiadas voando direto em direção ao Megumi. Mesmo assim, Megumi rebate todos com precisão. Regi começa a rir e comenta que Megumi provavelmente já entendeu como a técnica dele funciona. Megumi responde, dizendo que percebeu que Regi consegue invocar tudo que está escrito nos recibos. Regi então explica que chama isso de reprodução contratual, dizendo que pode recriar qualquer coisa descrita em um recibo. Em seguida, ele mostra um recibo que fala sobre uma estadia de 3 dias em um hotel com banho termal e tratamento com óleo. Por causa disso, tecnicamente o corpo dele está descansado e relaxado há 2 dias, enquanto Megumi continua ferido e cansado da luta. Percebendo a desvantagem, Megumi decide fugir. Ele sobe em uma de suas invocações e voa para longe, mas Regi percebe tudo usando drones e até invoca uma moto com outro recibo para continuar a perseguição. A caçada termina em um ginásio fechado, onde Megumi se esconde. Regi desconfia que pode ser uma armadilha, mas entra mesmo assim e começa a lançar caminhões contra o garoto. Megumi até consegue desviar,
mas alguns objetos caem sobre ele e o deixam atordoado. Reg aproveita a abertura, parte para cima com vários golpes e ainda joga um rabanete estranho, que esconde uma lâmina, acertando o braço do Megumi. Em seguida, Megumi leva um chute forte e cai no chão. Reg então diz que, se Megumi entregar seus pontos, ele o mataria sem dor. Mesmo machucado, Megumi sorri e diz que técnicas de barreira são bem complicadas, mas como eles estão dentro de um ginásio fechado, isso pode jogar a favor dele. De repente, Megumi ativa sua expansão de domínio, Jardim das Sombras. Reg fica em choque, arregala os olhos e não acredita que Megumi seja capaz de usar uma expansão de domínio. Megumi então responde dizendo que nunca afirmou que não era forte. E aí galera, vocês querem continuação de Jujutsu Kaisen? Depois que o Megumi ativa a expansão de domínio, uma energia pesada e sombria toma conta de todo o ginásio. Mas o Reg reage na hora e usa uma técnica secreta chamada Cesto Entrelaçado Oco, que consegue anular domínios e até os golpes que sempre acertam. Com aquele sorriso debochado, ele ainda solta que tudo isso era uma pena. Só que, do nada, 2 sapos surgem das sombras do Megumi e prendem as pernas do Reg. Megumi provoca, perguntando onde foi parar aquele sorriso arrogante, e já parte para cima, com uma sequência violenta de ataques. Reg tenta se defender, mas Megumi puxa a perna dele e quase acerta uma facada. Mesmo bloqueando, Reg é pego de surpresa por uma cotovelada vinda das sombras, seguida de um corte no rosto. Tentando virar o jogo, ele joga vários recibos no ar, e 3 carros aparecem, afundando dentro das sombras do domínio. Nesse momento, Megumi percebe que tem algo errado. Uma pressão absurda começa a esmagar o corpo dele. Reg explica que, se Megumi não reforçar os pés com energia amaldiçoada, vai acabar sendo puxado para baixo. Como o domínio é feito de sombras, ele consegue colocar e tirar objetos livremente. Para Reg, parecia que Megumi estava ficando sem opções. Ou Megumi carrega pouca coisa, ou sente o peso de tudo que guarda. Pensando nisso, Reg decide esmagar ele com o próprio peso. Só que Megumi sorri e diz que ele está esquecendo de algo. Mesmo incompleto, um domínio ainda é um domínio. De repente, o elefante máximo despenca do teto com força total. E aí galera, vocês querem continuação de Jujutsu Kaisen? De repente, o elefante máximo despenca do teto com força total. Megumi desafia Reg, dizendo que agora eles vão descobrir quem vai ser esmagado primeiro. Com o impacto, mesmo pesando só 60 quilos, Megumi aguenta o peso de cerca de 2 toneladas, concentrando toda a energia para não apagar sob uma força absurda. O elefante, que pesa cerca de 5 toneladas, acaba quebrando o tornozelo e a fíbula do Reg. Os dois já estão no limite. Reg tenta usar mais uma carta, a reprodução de objeto, mas antes de completar a técnica, acaba sendo engolido pelas sombras. Preso e sem ar, ele quase se afoga, até conseguir emergir de dentro de um dos carros que ele mesmo tinha invocado. Como os objetos somem depois de cumprir suas ordens, ele manda o carro levá-lo até a superfície e provoca Megumi, dizendo que ele é forte, mas ainda assim inferior. Então Reg invoca uma casa inteira para esmagar Megumi. Só que Megumi reage rápido, puxa ele para dentro das sombras e começa a enforcá-lo. Nesse momento, Reg percebe que já era tarde demais. Aquilo não era sombra, era água. Desesperado, ele desfaz suas técnicas, e o domínio do Megumi se quebra junto, revelando uma piscina sobre o ginásio destruído. Megumi zomba, dizendo que ele não pode usar recibos molhados. Reg responde que Megumi também não está em vantagem, já que não pode usar o cão divino. Mas, no segundo seguinte, o cão divino aparece do nada e rasga o corpo do Reg com uma mordida brutal. Sem entender o que aconteceu, Reg ouve as últimas palavras do Megumi, explicando que aquelas facas nunca chegaram nem perto de prender o seu cão. Ele não era fraco daquele jeito. No fim das contas, tudo se resume a mentiras e truques de um feiticeiro. E aí galera, vocês querem continuação de Jujutsu Kaisen? Depois de vencer Reg em uma luta intensa, Megumi vê o inimigo cair no chão rindo de si mesmo. Reg ironiza a situação, dizendo que nunca imaginou que seria derrotado tão facilmente por um feiticeiro da era atual. Ainda confuso com tudo o que aconteceu, Megumi pergunta qual era a verdadeira ligação dele com Tengen. Reg então revela que Tengen mentiu. Segundo ele, o verdadeiro objetivo do jogo do abate não era nada daquilo que foi contado aos jogadores. Essas palavras fazem Megumi ficar em silêncio. Ele começa a pensar na possibilidade de Tengen estar trabalhando junto com Kenjaku. Mesmo sem acreditar totalmente nisso, a dúvida começa a incomodar sua mente. Antes de morrer, Reg chama o Kogani e ordena que todos os seus pontos sejam transferidos para Megumi. Ao todo, 41 pontos são adicionados. Surpreso, Megumi pergunta por que ele está fazendo aquilo. Com um sorriso fraco no rosto, Reg responde que aquela era sua última boa ação em vida. Em seguida, diz para Megumi continuar vivendo, aceitar o próprio destino e no fim morrer como uma grande piada.